Menina, o fato é que qualquer relação de poder tem potencial para ser abusiva, inclusive entre mulheres, inclusive entre mãe e filha. Falar sobre esse assunto é um pouco polêmico, porque volta e meia é um assunto que as pessoas conversam, né, que as pessoas comentam nas redes sociais. Volta e meia é um assunto que a gente acaba debatendo e que gera uma certa polêmica, né, entre as pessoas, acaba dividindo opiniões, porque nem todo mundo concorda que mulheres podem ser abusivas entre si, e principalmente as mulheres que são mães também não concordam que elas têm potencial de serem abusivas com seus filhos, porque elas são mulheres e sofrem opressão. O fato é que existe sim uma possibilidade de relação entre mãe e filha ser uma relação abusiva, assim como você pode ser maltratado pelos seus professores, pelo seu chefe, pelo seu marido, pelo seu namorado e por qualquer outra pessoa que exerça alguma relação de poder social sobre você. Antes de mais nada, eu só queria esclarecer que eu sei que mães sofrem machismo, sofrem racismo, sofrem preconceitos específicos por serem mães. Eu não tô colocando a opressão que as mães sofrem em xeque. O que eu tô querendo discutir aqui com vocês é a opressão das mães sobre as filhas, especificamente. Essa relação pode ser uma relação nociva para ambos lados, principalmente quando a gente vive numa sociedade em que as pessoas costumam divinizar mães, né? Colocar mães no pedestal de que elas não podem ser contestadas, de que mãe nunca tá errada e que qualquer atitude que a mãe tome, ela tá certa e acabou. Velho, isso é extremamente problemático, porque assim, a quantidade de pessoas que são postas para fora de suas casas ainda na pré-adolescência, porque são LGBTs, porque seguiram determinada linha política ou religiosa, ou qualquer escolha que fuja da moral e do valor de seus pais, e que a culpa recai sobre essa pessoa, como se essa pessoa não tivesse direito a viver a sua vida porque contraria os seus pais, é tipo gigantesca. Fora que isso é extremamente problemático até para a própria mulher que é mãe, porque se ela é colocada num lugar de divina, de alguém que nunca erra, que tá sempre certa, isso faz com que ela também se frustre com as suas próprias escolhas, com as suas próprias atitudes em relação aos seus filhos. Ela se sente pressionada a nunca errar, a sempre estar no papel de referência, de ser um ser humano que não pode cometer nenhuma falha, porque senão seu filho vai se tornar uma pessoa horrível se espelhando nas atitudes da sua mãe, o que não é verdade. A mãe pode errar, a mãe é um ser humano. Inclusive, por isso é que ela pode ser abusiva. Inclusive, por isso é que uma mãe pode ser racista com as suas filhas e LGBTfóbica e etc. Eu sei que muita gente fala assim, mas você tá falando isso porque você não quer ter filho, você tá dizendo isso que é porque você não quer ser mãe, e você acaba recriminando outras mães que cometem atitudes humanas. Só que, gente, não é porque eu não sou mãe que automaticamente eu não posso reconhecer que as mães, elas têm o potencial de cometer determinadas coisas, porque eu não tô analisando uma mãe, eu tô analisando um ser humano, eu tô falando sobre um ser humano. E é muito complicado a gente não admitir esse tipo de coisa e perceber na nossa vida adulta determinadas atitudes que a gente toma em relação à nossa vida financeira, em relação aos nossos relacionamentos amorosos, em relação às nossas amizades, por causa das coisas que a gente viveu quando a gente era criança e que a gente não consegue perceber isso com tanta facilidade. Tem gente que nunca percebe isso, que passa o resto da sua vida reproduzindo determinados comportamentos que foram ensinados dentro de casa e que a pessoa não sabe que está sendo escrota ou não sabe que está sendo montada pelos outros porque a mãe ensinou que ela deveria ser submissa e que deveria ser omissa à vontade de outras pessoas, né? Aí vem alguém e vai falar assim, mas pelo amor de Deus, também não é desse jeito, as mães também são mulheres. Gente, eu também posso ser abusiva. Você, mulher que está me assistindo, você também pode ser abusiva. Sabe por quê? A gente vive numa sociedade hierárquica, onde as pessoas têm potencial de exercer poder sobre as outras e utilizarem disso para serem extremamente escrotas, né? Para criar papéis de poder que são completamente absurdos. Então, lógico que em algum momento da minha vida eu fui abusiva com alguém, você também foi abusivo com alguém, todo mundo já foi abusivo com alguém. Só que se você tem um filho, você exerce uma relação de poder
que simplesmente vai durar a vida inteira, porque você nunca vai deixar de estar acima do seu filho, acima, entre aspas, né? Porque você exerce um poder sobre ele. Ele nasceu de você. Então, você tem que começar, sim, a se perceber nesse processo de criação do seu filho e perceber a que ponto você está criando um ser humano. Para quê? Né? Você está criando esse ser humano para agir de que forma? Para se relacionar amorosamente de que forma? De que forma ele deve agir em relação ao dinheiro dele? Tudo isso é você que determina em partes, né? A gente não pode esquecer também que a criança tem pai, né? Mas como o assunto do vídeo é mães abusivas, né? Eu falo pela parte que nos compete enquanto mulheres e da parte que compete às mães enquanto mães, né? Coisa que é muito fundamental de falar, que eu acho que é importante a gente, nós mulheres que já estamos aí próximas às casas dos 30, 40 anos, que a gente precisa se policiar em relação às meninas mais novas, é que a gente vai ver muita menina de 15, 16, 18 anos que tem uma mentalidade política, que tem uma mentalidade acadêmica muito maior do que a nossa quando a gente tinha a idade delas. E que a gente vai sentir muita vontade de competir com essas meninas, de querer ser melhor do que elas, de querer colocar elas no lugar delas. Só que a gente tem que começar a pensar, a estudar a nossa mente, a estudar o nosso comportamento, analisando a sociedade sob um paradigma estruturado no patriarcado, né? Que nós, mulheres, sentimos a necessidade de competir entre nós quando existe lugar para todo mundo. E os lugares que deveriam estar ocupados por nós, em sua grande maioria, estão sendo ocupados por homens completamente incompetentes. Então, talvez a gente esteja brigando pela cota, sabe? Tipo, tem 10 vagas, uma vaga pra mulher, e ao invés de a gente estar brigando com os outros 9 homens, a gente tá se matando entre si, sabe? Mas nega, eu só acho que antes de você brigar comigo, a gente deveria se amar o quê? Você se inscrevendo no canal, deixando seu like no vídeo, me seguindo lá nas outras redes sociais, e aí a gente vai. Então, eu quero dizer que Calma. Então, eu quero dizer que eu tenho muita solidariedade, sim, por quem é mãe. E que eu entendo completamente que muitas das mulheres que me antecederam tiveram que abdicar de diversas coisas para que eu pudesse chegar à universidade, para que eu pudesse ter poder de voto, para que eu pudesse me expressar politicamente, para que eu pudesse ser feminista e poder falar todas essas coisas que eu tô aqui falando com vocês. E que nós também abrimos muitas portas para que as novas meninas chegassem e pudessem ter esse poder de fala e esse empoderamento estético e político que elas têm hoje. Então, a gente tem que pensar que é muito difícil para algumas mulheres acompanharem o crescimento das outras e que isso é muito normal, muito normal. E mais do que isso, eu entendo também que algumas mulheres ajam com uma certa obsessão em relação ao comportamento sexual e romântico das suas filhas, porque a moral com a qual elas cresceram era diferente da nossa, e também elas não querem que as suas filhas passem pelas mesmas coisas que elas passaram. Só que eu convido você, mãe, a refletir sobre a individualidade, a subjetividade das nossas vivências, que as opressões elas vão tomando novos rumos, a sociedade vai tomando novos rumos, e a gente tem que aprender a se acostumar que as filhas de vocês, que as meninas mais novas, elas têm potencial para viverem suas vidas, elas têm potencial para tomarem suas próprias decisões e que elas nunca vão aprender a serem seres humanos mais responsáveis e mais maduros se elas não aprenderem a errar, se elas não aprenderem a ouvir não, se elas não cometerem erros, né? E só para finalizar, eu queria dizer para as mulheres que enquanto os homens estavam na guerra, brigando por idiotice, as mulheres estavam trabalhando, as mulheres negras estavam trabalhando e as mulheres brancas estavam ocupando os lugares dos homens nas fábricas. As mulheres estavam fazendo política, as mulheres estavam se movimentando pelos seus direitos. E enquanto a gente estiver brigando entre si, quando a gente for racista umas com as outras, enquanto a gente for transfóbica umas com as outras, a gente vai estar brigando por um lugar que sistematicamente não muda nada. A gente vai continuar brigando por um lugar de subalternidade, por um lugar que não expressa socialmente nenhuma efetividade, que não expressa politicamente nada, que não expressa academicamente nada, cientificamente nada, intelectualmente nada. A gente precisa brigar não contra os homens, mas para ocupar os mesmos espaços que eles ocupam e
estando aliadas entre nós. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, me ajude a crescer, se inscreva aí no canal, deixe seu like, me segue lá nas outras redes sociais. Tô sempre postando alguma coisa sobre isso por lá, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.